Aleluia. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, e a partir de hoje, nós iniciaremos a nova revista, A Igreja em Jerusalém, que tem por subtítulo Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Serão 3 meses em que nós estaremos estudando essa revista. Hoje nós estamos dia 23 de julho. Provavelmente nós estaremos terminando no meio, para o final do meio de outubro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que serão grandes lições que nós estaremos aprendendo. E o comentarista, meus irmãos, dessa revista é o pastor José Gonçalves. Eu não sei se você conhece ele, mas o pastor José Gonçalves, ele é líder das Assembleias de Deus de Água Branca, lá no Piauí. Ele é mestre em teologia, ele é graduado em filosofia, ele é escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Tá? CGADB, para quem não sabe, é a sigla de Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Tá, irmãos? E nós estaremos estudando 13 lições nesse trimestre. E essas lições, todas elas estão baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Tá? É o único livro da Bíblia que, não literalmente, mas que nós acabamos falando que é o único livro que ainda não se fechou. Porque o Atos dos Apóstolos, irmãos, é a história de quê? Da igreja. E a igreja ainda está sobre a terra. E nós ainda estamos escrevendo, lógico que não vamos escrever na Bíblia, mas a história da igreja continua sendo escrita, sobre a face da terra. E nessa revista, a primeira lição vai estar falando sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. A segunda lição, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A terceira aula, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A quarta aula, uma igreja cheia do Espírito Santo. A quinta aula, uma igreja cheia de amor. A sexta aula, uma igreja não conivente com a mentira. A sétima, uma igreja que não teme a perseguição. 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. 9, uma igreja que se arrisca. A lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Tá, irmãos? E durante todo esse trimestre, eu acredito que uma aula ela puxa a outra. Se você puder não faltar, eu acho que seria de grande importância para você acompanhar toda a linha de raciocínio. Apesar de que cada aula um professor vai dar aula, mas eu acredito, meus irmãos, que a visão é a mesma, a direção é a mesma, e a forma em que vai ser ministrada será a mesma. Tá? Então a lição de hoje, lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, amém? Esteja atento ao que vai ser falado nessa aula de hoje. Para essa lição, o presbítero Lucimar ele vai estar dando abertura nesse trimestre. Eu pedi para que ele desse abertura nesse trimestre, porque eu quero tratar na segunda aula um assunto muito importante, irmãos, de grande relevância. Na segunda aula vai falar sobre a questão do batismo. E eu dei uma palhinha a aula passada, de que batismo nós somos batizados, se é o batismo de João Batista ou se não é. Na próxima aula nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Por favor. A paz de Jesus, meus queridos. Amém. Amém, amados. Glória a Jesus. Oh, que correria. Meu Deus do céu. Mas chegamos, graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos falar da igreja que nasceu no Pentecostes. Os irmãos concordam que a igreja nasceu no Pentecostes? Sim ou não? Vou contar de novo, hein? Acho que surgiu dúvida aí. Eu acho que ela nasceu ali em João capítulo 20, versículo 22. João 20, 22? Eu acho que a igreja nasceu nesse capítulo. João 20, 22.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Eu acho que a igreja nasceu aí nesse versículo. O que a igreja acha? Ah, eu vou concordar com a Marilda, ele falou, acho que está certo. Mas o que vocês acham? Jesus, uma vez, ele falou para os discípulos que sobre a minha igreja, ele edificaria essa pedra. Ele iria edificar a pedra e a força do inferno, enfim, não poderia prevalecer contra ela. E ninguém indagou Jesus ali. Jesus, o que é a igreja? O que é esse negócio? Igreja? Mas como assim? E Pedro era aquele camarada que indagava muito, né? E aí? Questionador. Né? Ele era questionador. E aí, o que vocês acham? Onde que nasceu a igreja? Vou dar uma dica para vocês. Jesus nasceu, certo? Jesus nasceu, ele veio ao mundo. Mas ele já não começou exercendo o ministério dele. Demorou 33 anos. Então, será que a igreja nasceu para depois começar o trabalho dela? Ou será que a igreja já nasceu já fazendo a obra? E agora, hein? Essa aí. Atenção. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a igreja de Jerusalém. Tá? Então, como que se formou a igreja de Jerusalém, né? Como que ela caminhou, quais são os passos delas. E aí é bom, meus irmãos, como o presbítero falou de vocês não faltarem a aula, para vocês basearem se a nossa igreja aqui está baseando na igreja de Jerusalém, na igreja mãe. Porque a coisa mais difícil é nós mantermos um padrão. Né? Seja quaisquer coisa. Você monta uma empresa, você monta um negócio, você quer manter o padrão da tua família, você é tua esposa, depois vem os filhos, depois, né, aí já vem os netos. Cara, você vai conseguir manter o mesmo padrão que você queria? E a igreja está mantendo o mesmo padrão da igreja de Jerusalém? Aí é bom que vocês não faltem, porque não somente essa aula vai falar a respeito disso, mas todas as outras vai estar falando a respeito da igreja de Jerusalém. E nós devemos olhar se a nossa igreja, se ela está se espelhando, a nossa congregação local aqui, está se espelhando, e outras que vocês conheceram e que conhecem, se está se espelhando também nos ensinamentos da igreja de Jerusalém, né, da forma que eles trabalhavam, se nós estamos trabalhando. Por exemplo, nós aqui falamos acerca do batismo no Espírito Santo. Não falamos? Tem igreja que já não concorda do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, então já não tem o padrão da igreja mãe, da igreja de Jerusalém. Né? Esse é um dos detalhes. Né? Mas tem mais. Então, sobre a igreja de Jerusalém, conforme apresentada em Atos dos Apóstolos, e dentre muitos tópicos, veremos também como essa igreja se formou. E, além disso, né, ela se formou, ela viveu, ela se expandiu o Evangelho para fora da Judéia. E nessa primeira lição, nós vamos estudar, então, como a igreja nasceu para o mundo, a igreja de Jerusalém para o mundo. Né? Foi pela vontade humana, sabedoria humana, desejo humano. O rei teve vontade de vou fazer uma igreja. Porque hoje está assim, né? Está um monte de gente fazendo um monte de igreja, formando um monte de igreja. Né? Pela vontade deles. Né? Não pela vontade do Senhor. Mas ele tem uma vontade, vou abrir minha igreja, não concordo com os outros, vou abrir a minha. Né? Então, como que uma igreja, ela é pentecostal? Por que a igreja é pentecostal? Porque ela nasceu no dia de Pentecostes? Será que é isso? O que os irmãos acham? A primeira já não responderam, né? Onde que nasceu a igreja? Se foi no Pentecostes ou antes, ou depois? Oi? A igreja nasceu antes. Antes do Pentecostes. Mas já está falando que é antes do Pentecostes. Mas na mesma data o presbítero Maria falou, não, né? Só não está concordando com ele não, né? Qual foi a data? Eu falei em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus assopra sobre os irmãos ali o Espírito. Sobre a regeneração dos discípulos, que eles foram regenerados. Eles foram regenerados, né? É isso. A partir do momento que ele começou o ministério Eu acredito dele, que em Pentecostes.
Pentecostes. Não, Sim. foi a- Quando Jesus começou o ministério dele, Não. é uma opção. Jesus- Quem mais? Jesus não era a igreja? Oi? Jesus não é a cabeça da igreja? Ele é o cabeça da igreja. Não é? Começou a chamar os discípulos. Quem foi a conversa aí do fundo aí? O Marcos falou quando ele começou a chamar os discípulos. Quando começou a chamar os discípulos. Não é mais uma opção. Meus irmãos, há muita especulação diante disso, né, como o presbítero Marildo falou aí agora também, né, quando os discípulos foram regenerados, né, há muitos que entendem que a igreja ela foi fundada antes da cruz. Né, já existia um entendimento de igreja. Não é, mas eu acredito, e a maioria acredita, não é, aí eu vou contra o presbítero Marildo. Não é, eu não vou a favor dele. Tá bom? Mas na verdade, irmãos, tudo se começa na cruz. Lembra quando Jesus disse que está consumado? Então ali se inaugura a igreja. Agora, ali inaugurou, começou. Sim, a Mas, inauguração sim. hã? E a inauguração sim. Sim. Mas a igreja, para mim, ela começou antes. Então, aí para Maria da igreja começou antes, né? Ele já diz a regeneração. Não é? Mas ali a igreja, aí onde muitos, né, como já citei, muitos dizem que a igreja existia antes da cruz. Não é que já existia, não se tem, como se diz, registros disso. Né? Mas muitos indagam porque Pedro não indagou Jesus. Né? Porque Pedro poderia indagar Jesus, mas o que é igreja? Como assim igreja? Né? E Jesus ele não comentou nada do que era igreja, só falou que as portas dos infernos não prevaleceriam contra a minha igreja. Ou seja, era algo novo, era uma novidade. Aí muitos acham que para eles já não era mais novidade. Não é? A regeneração é um ato de uma conversão nossa, sim ou não? Não é? Para ter uma ideia, por exemplo, tem muitos que são batizados e não são regenerados. Tem muitos crentes que passam pelas águas, mas não é regenerado. Infelizmente, sim. Não é verdade? Mas ali foi a regeneração dos discípulos, já preparando eles para o que iria vir. Não é mas no início da igreja, né, quando se começa a igreja, né, no caso, a maioria entende, eu também compreendo da mesma maneira, que é na cruz. Mas aí ela começaram a sair, fazer a obra depois. Aí é onde nós vamos ver agora, que é o dia de Pentecostes. Mas nós somos a igreja pentecostal porque, quando o dia de Pentecostes, na sua igreja, a inauguração da igreja, no caso, uma coisa é assim, alugamos o salão para a igreja. Domingo é o culto de inauguração da igreja. Ou seja, nossa igreja começa a contar no dia da inauguração, não no dia que aluga o salão. Mas você não falou que a inauguração é na cruz? Né? Não, ali começa. Ali começa. Mas É a inauguração. Eu digo a inauguração para começar a fazer a obra, para começar a se pregar o evangelho. Aí a segunda pergunta dele, ele pergunta quando é que se tornou Pentecostes. Pentecostal. A nossa igreja, ela é pentecostal porque nasceu no dia de Pentecostes. Ou melhor, por que nós somos pentecostal? Eu acredito que sim, porque é troca de ciclo, né? Porque o Pentecoste era vamos dizer, uma tradição hebraica que comemorava a colheita da cevada, né? É a semana da colheita, né? Isso. Era a colheita da cevada. Isso. Então, quando acabava a cevada, começava-se a colheita do trigo. Então, era a troca de ciclo, né? Então, eu acredito que seja isso, né? Então, aí eu acredito que deve ter iniciado a igreja. Vamos lá, vamos caminhar. Mas vai pensando. O texto diz assim para nós: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, nesse contexto, o enchimento é extremamente visível pela manifestação das línguas. Então, houve uma manifestação das línguas. E então foi percebido por todos essa manifestação que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. A Bíblia de Estudo Pentecostal,
entende como a primeira evidência física do batismo no Espírito Santo algo que pode se repetir. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí uma outra Bíblia de estudo, MacArthur, vai dizer assim para nós: considera esse evento único e funcional, conectando a inauguração da era da igreja, com o dom de línguas, com um sinal apostólico. Aí o comentário da Bíblia diz assim para nós: destaca que o termo encher indica que os discípulos foram tomados, controlados, equipados para uma nova missão. O enchimento do Espírito Santo não é apenas um êxtase espiritual, mas é uma capacitação para proclamar a Cristo com poder e começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Ou seja, o que é esse êxtase? Os irmãos já viram, por exemplo, eu creio que sábado aqui não foi diferente. Eu peguei um pouco do vídeo, não para ver tudo, mas enfim, teve um agir de Deus aqui. Durante o culto, no final do culto, continuaram os irmãos para orar. Não tem umas pessoas de outras que se extrapolam um pouco mais, falam mais em línguas, e outros dão um pulinho, alguns começam. Isso é a pessoa, o êxtase espiritual dela. Não é? Quando ela está cheia, ela não se contém, ela dá um pulinho, ela bate palma, tudo isso é válido, não é dar conta. Né? Mas o problema é que nós, ou a igreja do Senhor, ela não é batizada no Espírito Santo só para ficar assim, não é? Mas para nós irmos e pregar o Evangelho. Né? Então, muitas vezes, para os nossos pastores, ou alguém que nós estamos aqui, né, que é uma campanha de batismo no Espírito Santo, quando alguém é batizado, né, a primeira evidência para nós é o ouvir falar em línguas da pessoa quando ele é batizado. Né? Então, aí nós vemos que ela foi batizada no Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Né? Mas as coisas vão mais além. Então, nós vemos que o dom de falar em línguas é do Espírito Santo. Aí, para não deixar de lado, mas o segurar da língua é fruto do Espírito. Né? Tem muita gente batizada no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, mas também falando em outras línguas que nós não entendemos, de falar mal da vida dos outros. Né? Então, isso é o fruto do Espírito. Né? Então, para nós compreendermos a pessoa, se ela é cheia do Espírito Santo, não é dela pulando aqui, rodopiando e dando piroleta. Vê se ela tem um fruto do Espírito. Porque não adianta ela dar piroleta aqui, mostrar que ela tem um dom do Espírito Santo, que ela fala em mistério, né, que ela fala, né, em outras línguas também, diferentes, e depois a língua dela não é controlada pelo fruto do Espírito. Né, como a Maria do Bem disse aqui em outras aulas, nós tentamos dar aula passada, atrasada, e agora de novo. Então vale a pena nós atentarmos para isso, meu irmão. Tá? Então cuidado, né, porque nós julgamos a pessoas, olhamos, né, o tanto que ela pula, o tanto que ela fala em mistério, o tanto que ela rodopeia, né, o tanto que ela salta, e nós muitas vezes vemos a espiritualidade da pessoa desse jeito. Né? Então, cuidado com isso aí. Mas vamos lá, vamos caminhando aqui para nós compreendermos. Então, o falar, né, indica uma ação melhor. Começar a falar em outras línguas, e começar indica uma ação iniciada naquele momento. Ou seja, o falar usando amplamente para a comunicação verbal, que em outras diferentes enfatiza diversidade e distinção. Distinção linguística no caso. Literalmente línguas, idiomas, que pode significar também a língua física ou a linguagem articulada de idioma estrangeiro. Não é que foi o que aconteceu ali. Aqui o texto claramente indica línguas humanas. Tá? Então, às vezes, nós confundimos. Mas os discípulos estavam falando línguas estranhas, era a língua dos anjos? Não, nesse momento não. Na língua dos anjos eles falaram quando eles estavam dentro do templo. Quando eles foram cheios, né, que eles foram batizados, e ali que nós vamos ver aqui que veio trovão, veio vento, né, e línguas de fogo repartidas. Ali eles falaram em línguas estranhas. Mas quando eles saem para fora, nós vamos ver que eles falam em outros idiomas, que tinha várias etnias ali, se não me engano, 14 ou mais. Etnias diferentes, junto, que chegaram ali,
Não é? Então eles começam, cada um, a entender o que eles estavam pregando na sua própria língua. E eles começam a falar, mas esses camaradas são ignorantes, eles não têm estudo, eles não falam a nossa língua. Né? Como que eles estão falando a nossa língua? Então esse é um dom de língua que vem pelo Espírito Santo. Tá? E seria como, por exemplo, eu não falo nada em japonês. Eu estou lá trabalhando, a turma sabe que eu não falo nada, e de repente Deus me toma lá e eu começar a falar em japonês, alguma coisa da parte de Deus para alguns japoneses ali. Eles vão entender que não sou eu porque eu não sei falar. Não é? Então eles vão entender que é um mistério ali que está acontecendo. Aí é isso que aconteceu aqui. Tá bom? Então vamos lá. A verdade prática. A igreja nasce do Pentecostes. Capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Então nessa nova oportunidade estudaremos sobre o comprometimento e o fervor espiritual pelo Evangelho e a conduta livada e santa dos cristãos da igreja primitiva, os quais servem de referências para os crentes da geração atual. Em tempos de mornidão espiritual, os crentes dos nossos dias precisam, ou nós precisamos, buscar cada vez mais o poder pentecostal genuíno que vem do céu sobre as nossas vidas. Tá? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se surgir alguma dúvida, irmãos, fica à vontade para fazer pergunta. Leitura bíblica em classe, presbítero Amarildo Donegai, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Vamos embora. Então, o Pentecoste, então, é depois da crucificação? Sim. Né? Depois da crucificação, né? Nós temos assim, a igreja, tudo começa na cruz. Não é? Mas a inauguração, o caminhar da igreja é no Pentecostes. Que nós vamos entender melhor daqui para frente sobre isso. Lembra nós, presbítero Legal? Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 ao 14. Primeiro, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua de que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Glória a Jesus. A palavra-chave é Pentecostes. Ou seja, Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Refere-se ao 50º dia após a Páscoa judaica. Também conhecida, como o irmão Carlos falou, também conhecido como Festa das Semanas, Shavuot, em hebraico. Celebrada para agradecer a Deus pela colheita. E mais tarde associada também na entrega da lei. Então, quando eles comemoram 50 dias depois da colheita, eles também comemoram quando é entregue as tábuas da lei para eles também. E olha só se é coincidência ou é cristocidência. Os discípulos, o Senhor, inaugura a sua igreja ali, também no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição.
Então nós vemos que o Pentecostes começa então lá atrás do Antigo Testamento, tá? E já para dizer para os irmãos, nós não somos pentecostais, não é porque tem a festa de Pentecostes, mas nós somos pentecostais porque nós acreditamos nos dons do Espírito Santo. Tá? Há igrejas que não acreditam, não creem nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Por exemplo, temos alguns irmãos aqui, eu creio que uma grande maioria é batizado no Espírito Santo e tem dons. Tá? Então nós recebemos dons quando nós somos batizados no Espírito Santo. E tem muitas igrejas, as tradicionais que os irmãos conhecem, das diversas denominações, que for tradicional, ou seja, então elas não acreditam nos dons do Espírito Santo nos dias de hoje, e nem no batismo do Espírito Santo para os dias de hoje. Então nós cremos, e nós também somos batizados, alguns aqui são batizados também, por isso nós somos uma igreja pentecostal, e não por causa do Pentecostes em si da festa, tá? Mas ali nasceu o Pentecostes e se foram batizados, e nós cremos nisso também, então por isso nós também somos uma igreja pentecostal, tá bom? Não é por causa da festa em si, mas porque nós cremos no Espírito Santo, nos dons espirituais, amém? No batismo do Espírito Santo também, ok? Então não é pela festa do Antigo Testamento, ou simplesmente pela festa do Novo Testamento, mas sim pelo derramar do Espírito Santo, que também é para os dias de hoje, tá? Então em Atos 2, esse dia ganha um novo significado. Deus inaugura uma nova aliança, com a entrega das tábuas da pedra lá atrás, não é mais com o derramamento hoje do Espírito Santo. Meu irmão, como que atuava o Espírito Santo no Antigo Testamento? Os irmãos sabem, tem alguma dúvida? No Antigo Testamento, como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Não é igual hoje. Ele vinha, descia sobre o homem e retornava. Isso, ele vinha com uma missão, não era depois de feita aquela missão, ele retornaria, aí ele, de repente, um outro profeta, uma outra missão, alguma coisa para um recado, ele ia naquele e voltava novamente. Hoje é diferente, com o batizado do Espírito Santo, mas com o Senhor, com o sacrifício na cruz também, hoje o Espírito Santo habita em nós, tá? Então hoje está muito melhor para nós do que antes, que era bem esporádico a vinda do Espírito Santo. Ele vinha com uma missão e retornaria, vinha fazer a missão e retornaria, vinha fazer uma missão e retornaria. Hoje ele veio e ficou junto conosco, tá? Então ele não retornou mais. Então hoje está muito melhor para nós do que antes no Antigo Testamento, tá bom? Agora, os que não creem no Espírito Santo, aliás, no dom e no batismo, eles também têm o Espírito Santo, tá? Quando eles aceitaram a Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Eles só não creem no batismo como nós cremos, nos dons, eles creem que esse batismo, quando eles aceitam a Jesus, eles creem que o batismo é para a comunhão da igreja apenas, só para uma unidade da igreja. Também cremos assim, mas nós temos o dom do Espírito Santo, falar em línguas, e os dons espirituais, em quais eles não creem também, tá? Por exemplo, a igreja deles não tem dons de milagre, dons de maravilhas, dons de profecias, qual mais aí? Ajuda eu aí. De cura, não é? Então, ou seja, eles na igreja deles não têm isso, eles não acreditam nisso também. Eles acreditam que existiram na Bíblia, mas não para os tempos de hoje. Aí você pergunta para ele, mas você crê que Deus se cura? Não, se Deus quer me curar, eu creio que Deus pode me curar. Mas Deus não quer que eu vou orar para Deus te curar. Tá bom? Então, um pouco diferente de nós, da forma que eles trabalham. Mas não deixa de ser uma igreja de Deus, tá, irmãos? Eles só não crê na evidência para os dias de hoje. Então, nós vemos que, mas o derramamento do Espírito Santo é sobre todos os crentes, sendo cumprindo a profecia de Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visão, ou melhor, terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Tá? Então, o cumprimento de Joel 2, 28 foi o que aconteceu ali e está acontecendo também no dia de hoje. Não parou ali. Tá? Aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, né, na festa de Pentecostes, quando eles estavam ali comemorando, e naquele dia o Senhor, né, encheu a casa, aquele carro cenáculo onde eles estavam orando, encheu de glória naquele lugar, foram batizados com o Espírito Santo,
Tá bom? E nós aqui também não é diferente. De lá para cá, nós continuamos também. Tanto que, faz pouco tempo atrás, teve aqui uma campanha, né, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e foi batizada no Espírito Santo. Não teve? Teve acho que 2 pessoas, 1 ou 2, se não me engano, a última vez. Dessa última vez acho que foi uma. Uma. Né? Então, ou seja, irmão, Jesus continua batizando, tá? A introdução. Manda, a senhora pode ler para nós o legado? A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, e a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus, e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. Então nós vemos que o Espírito Santo ele desce como um sinal de capacitação, de unidade, de poder para a missão global da igreja. E no entendimento dos evangelhos pentecostais, o Pentecostes é um marco do batismo no Espírito Santo. Uma experiência posterior à conversão. Irmão, não tem pessoas batizadas no Espírito Santo que não crê em Jesus Cristo, tá? Eu não aceitei Jesus como Salvador. Meu irmão, ela não é batizada no Espírito Santo. Ela só pode ser batizada no Espírito Santo, não necessariamente no batismo das águas. Ela pode aceitar Jesus agora e já ser batizada. Eu já vi casos assim. Depois das águas, né? Tá? Então, alguns acham que tem que ser batizado nas águas para depois... Tá? Não. Ela tem que confessar Jesus como Salvador da sua vida. Não é? E tendo essa conversão dela, o Espírito Santo faz morada nela, não é? E aí ela também já pode ser batizada no Espírito Santo e até receber dons também. Tá? Ou até mesmo no dia do batismo, na hora do batismo ali também, de repente a pessoa já sai das águas falando em mistério e também já com dons ali, já profetizando e Deus usando a vida dela. Tá? Também acontece. Tá bom? Então não tem uma regrinha, que hoje muitos procuram fazer uma regrinha para ser batizado do Espírito Santo. Tá? Tem muita gente fazendo regrinhas. Não tem regra. Jesus batiza a hora e quando ele quiser, o lugar que ele quiser, da maneira que ele quiser. Seja conforme o presbitério Maria já testemunhou aqui, em fábrica, ou dentro de ônibus, dentro de carro, na igreja, em casa, sonhando, dormindo. Irmão, Jesus tem a maneira dele de agir. Tá? Então ele não segue regra nossa, ele segue regra dele. Tá? A regra vem do céu para a igreja. Tá bom? Então por isso nós queremos isso aqui. E além de tudo, lembra que uma igreja pentecostal, né, uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê no batismo do Espírito Santo, né, nós temos que também ser um adorador. Né? Lembra-se disso, nós somos batizados para adorar a Deus. Tá bom? Então nós não podemos esquecer disso. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara, né, que Jesus havia ressuscitado, e o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar a Cristo, né, ao mundo, e levar também a uma verdadeira adoração. Isso é o que nós vamos ver daqui para frente. Podemos caminhar? Alguma dúvida até aí? Amém? Numeiro, lê para nós o primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus,
chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus, e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde o céu e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Amém, queridos? Deu para entender aí? Um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos assentados. Se nós fôssemos ver a regrinha, Jesus não ia fazer ninguém sentado, né? Sempre nós vamos, não é que pergunta, coloca de pé, vem aqui para frente. Mas então nós vemos que não tem regrinha. Jesus batizou, estava todo mundo sentado, só olhando. Tá bom? Então vamos lá. Nós acostumamos a fazer referência aos Pentecostes apenas como um marco cronológico na história da igreja. Embora sem a intenção, nós acabamos por diminuir o significado e a importância do Pentecostes, que não foi apenas uma intervenção divina na estrutura do tempo. Foi Deus rasgando os véus entre os céus e a terra e descendo com sinais visíveis e audíveis para a inauguração com glória, né, e também com o tempo do Espírito Santo, que até então, como disse, o Espírito Santo no Antigo Testamento vinha, fazia a obra que tinha que ser feita, entregava a mensagem que tinha que entregar e voltava. Né? E agora ele quebra esse tempo e o Espírito Santo é derramado de uma vez por todas sobre nós. E veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O som e fogo não são meras imagens poéticas, são teofanias, manifestações sensoriais da presença de Deus, assim como ocorrera também no Sinai. Meu irmão, o que aconteceu no Sinai, aconteceu dentro dessa casa. Olha que interessante. Da forma que Deus se manifestou lá atrás no Antigo Testamento, da mesma maneira ele se manifesta com os discípulos dentro da casa. Então, com línguas como de fogo, são ecos direto do Êxodo capítulo 19, quando Deus desceu do monte Sinai, em meio a trovões, a relâmpagos, fogo abrasador. Êxodo capítulo 19, do verso 16 ao 19, presbiteriano, deixa para nós aí, né, Márcio? Moisés relata que o povo viu o fogo e ouviu a voz de Deus no meio dele. Deuteronômio 4:36. E esse paralelo é mais do que literário e teológico. No Sinai, Deus deu a lei a um povo remido, e no Pentecostes Deus deu um Espírito Santo aos regenerados, como o presbítero Amarildo falou, né, ali está a letra de João capítulo 20, que os discípulos foram regenerados. Então, meu irmão, sem regeneração, não tem como nós queremos o Espírito Santo. Tá? Então não adianta, eu quero o dom, meu irmão, se nós não fomos regenerados. Primeiro, aceitar a Cristo em nome de Jesus. Achou aí, meu querido? 19, 16? 19, do 16 ao 19. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Meu irmão, o povo tremeu. O povo ficou amedrontado, né, do que estava acontecendo no monte. E diz que até hoje o Monte Sinai, ele tem as marcas do fogo ainda de Deus. Eu ouvi um pastor esses dias falando, um que dá aula também de escola bíblica, embora eu não tenha esse interesse, mas ele teve um interesse. Ele foi no Monte Sinai, ele falou que ele trouxe um pedaço, uma lasca do monte para a casa dele, ele trouxe embora. Ele falou que literalmente o monte é queimado.
né, do dia da glória que Deus desceu ali naquele lugar. Né, e houve muito temor e tremor do povo. Agora eu te pergunto, né, o povo quer buscar o batismo no Espírito Santo, muitos já são batizados, será que eles têm o temor de Deus? O temor de Deus é diferente de medo, tá? Por exemplo, uma coisa, por exemplo, assim, eu não vejo como falando que eu tenho medo dele. Outra coisa, eu tenho respeito. Né, no caso de Deus, eu tenho um temor, eu obedeço a Deus. Será que as pessoas que andam falando asneira por aí, cheio do Espírito Santo, como se diz, será que eles têm temor de Deus? Porque o povo ali no monte temeram. Mas eles tiveram temor ali com a presença de Deus. Os discípulos da mesma maneira. E será que os discípulos de hoje, será que eles estão tendo temor em pregar a palavra de Deus, em fazer a obra de Deus, em sair profetizando em nome de Deus, falando puro em nome de Deus, pedindo pix em nome de Deus, meu irmão, tanta coisa em nome de Deus? Será que eles estão tendo temor que o povo tiver ali no monte? Irmãos, olha uma coisa, como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, não é, e viver numa crença tão perdida como essa? Nada a ver com a Bíblia. Então nós vemos que temos que tomar esse cuidado aí. Vamos lá, o 2. Um evento paralelo ao Sinai, presbítero Maurício, negado? Trouxe o óculos? Isso. Eu estou bem armado. Isso. Um evento paralelo aos sinais. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. O Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita no coração. Meus irmãos, o que vocês preferem? Por exemplo, somente vocês têm uma pedra com as escritas de Deus? Ou ainda que seja a Bíblia, você somente tem a Bíblia na mão? Ou você tem a palavra de Deus escrita no seu coração? Porque lá no Antigo Testamento foi isso. Né? Foi uma lei escrita em tábuas de pedra. Mas nós, né, como cita aqui, o Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, né, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita em nossos corações. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. E depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do teu coração. Então, olha que coisa maravilhosa. Não, o que Deus fez para nós. Então, o Pentecostes vai muito mais além do que nós somente imaginávamos. Por exemplo, muita mais ênfase. A inauguração, a igreja começou, iniciou a igreja, os discípulos começaram, meu irmão, são coisas grandiosas que Deus tem feito naquele lugar. Nesse dia, o tanto de coisa que está aparecendo para nós, escrevendo a palavra do Senhor aos nossos corações. No Antigo Testamento era só em pedra, mas hoje dentro do nosso coração. Então isso é maravilhoso por demais para nós. Ou melhor, então escrita, vós sois carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo e não em tábuas, mas na tábua do teu coração, de carne. Então isso é maravilhoso demais por nós. O 3. Centrado em Cristo e nos tempos finais. Irmã Sandra, você olha para nós?
centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão "nos últimos dias", ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Imaginamos que essa é uma história, né, tanto escatológica, porque isso estava se cumprindo nos tempos finais. Né? Então nós vemos a importância disso para nós. Então certamente o ramo pentecostal do protestantismo, como nós, tem enfatizado a experiência com o batismo no Espírito Santo. Assim nasceu e assim deve continuar pregando as boas novas no poder do Espírito Santo. Ou seja, assim nós, a Igreja do Senhor, devemos continuar fazendo. Da forma que Pedro fez, né, antes de batizado, ainda que regenerado, mas antes ele não pregava, não evangelizava, mas depois que ele é batizado, nós vemos que ele começa a falar, ou ele fala duro. Na próxima lição vocês vão ver o significado da palavra, né, do que ele estava falando a essas pessoas, né, da maneira que ele estava entregando a mensagem. Hoje, né, nós vemos muitas pessoas, para se pregar uma palavra, né, tudo hoje é amor, tudo Deus ama, tudo é inclusão, né, tudo faz parte, porque Deus é amor. Irmãos, nós vamos ver a mensagem de Pedro. Ele já começa falando que deve se arrepender. Né, meu irmão? Então nós vamos ver da maneira que Pedro estava pregando e os demais, como Paulo também vinha pregando, ensinando no decorrer das aulas. Né, então nós vamos ver que nós devemos seguir os passos dos apóstolos. Né, como o aprendizado que Jesus deixou para eles, né, eles pregando o poder do Espírito Santo, e nós da mesma maneira. Né, nós temos que ter a ousadia, né, e o poder de pregar no Espírito Santo. Né, nós não podemos... Já pensou, você vai ministrar sobre cura. Aí você vai pregar sobre cura, justo nesse dia que você vai pregar sobre cura, entra um irmão aí, sei lá, com um par de muletas, sem uma perna, né, ou com o pé quebrado. Ou de repente você sabe que é uma pessoa que você sabe que ela está literalmente doente. E você vai pregar sobre cura, e aí? Não é, será que nós vamos ter a coragem de pregar literalmente que Jesus ele pode curar nesses últimos tempos? O Espírito Santo pode curar, pode fazer maravilhas, né? Que ele pode regenerar uma pessoa acima de todas as coisas? Irmão, principalmente, não é acima de tudo a regeneração, acima de tudo a salvação. Não é? Então tem que ter um arrependimento na mensagem de Cristo. E hoje o que nós mais estamos vendo são pessoas pregando onde não está tendo arrependimento nenhum. Esses dias mesmo, não sei se foi para o Marildo, mas foi para o outro irmão, eu mandei um vídeo. Eu falei, meu irmão, eu acho que eu devo estar pregando uma outra Bíblia, porque não é possível. O camarada dizer que ele se converteu, mas que Deus ainda abençoou ele cantando música secular, música do mundo, que ele era cantor sertanejo, continua cantando, então ainda é. E que quando ele louva, ele ora 2 vezes. Que o orar aliás, que quem louva a Deus ora 2 vezes. Eu conheci, eu devo estar com a Bíblia errada. Não é possível uma coisa dessa. Irmãos, então nós vemos, né, de que maneira isso é possível. Né? Qual o ensinamento que outras igrejas estão dando se não houver um arrependimento? Então, ou seja, né, se eu era um garoto de programa, tá, entre aspas, mas eu me converti, então Deus me abençoou, porque se pode cantar no mundo, eu posso ser um garoto de programa, a mesma coisa. Irmão,
Pecadinho, pecadão, pecado é. Né? A outra questão é a regeneração, é a conversão da pessoa. Então, se esse evangelho não nos converter, irmãos, em vão está sendo nós estamos na igreja. Ou então eu não estou pregando o evangelho que ficou para nós pregar. Né? O evangelho que o Pedro pregou, onde 3.000 pessoas aceitou, e depois mais 2.000 pessoas aceitando de novo. Então, ou seja, em 2 pregações, 5.000 almas aceitando a Cristo. Né? Então nós vemos que, irmãos, alguma coisa de errado. Então, naquele dia, Pedro não começou sua pregação exaltando, não começou sua pregação exaltando o Espírito Santo, mas apontando para a glória de Cristo ressuscitado. E ele declara: esse Jesus, Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou, isto é, que vós agora vedes e ouvides. Ou ele fala, o que vocês estão vendo na nossa vida foi o que Jesus fez em nós, foi a promessa que o Pai deixou para nós, e está se cumprindo hoje. Irmãos, e nós hoje estamos meio que intimidados em pregar o Evangelho de tantas coisas estranhas que estão sendo por aí. Irmãos, nós não podemos recuar, nós não podemos perder o padrão. Como eu tenho visto pessoas ensinando, meu irmão, você tem que ensinar a igreja, irmãos, olha o ensinamento de pastor, não é para os seus obreiros, vocês têm que ensinar a igreja que eles não são ninguém. E de fato não é nada, nem eu nem você. Né? Se não é Deus na nossa vida, nós não somos nada. Né? Mas eles têm que entender que eles não são nada. Se não é por você, ou seja, se não é por você que está no altar, abençoar e pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, eles não são nada. E pede dinheiro para eles, que eles têm que dar dinheiro para receber a bênção. Irmão, que evangelho é esse? Que Bíblia é essa que estão usando? E muitos do nosso meio está caindo nesse engano. O pior é isso. Que muitos de nós estão entrando nesse engano também. E não foi isso que Pedro começou pregando. Não foi isso que os demais apóstolos começaram a pregar e continuar pregando. Tá? Então nós não podemos deixar de pregar o verdadeiro evangelho, principalmente no poder do Espírito Santo, sem intimidação. O 2, o propósito do Pentecostes. Qual que é o propósito dele? Promover a verdadeira adoração. O Pedro Márcio, tem para nós, meu querido? Só uma perguntinha aqui. Nós estamos falando sobre línguas batizadas com o Espírito Santo. Me perguntaram semana retrasada. Só que assim, eu falei, me perguntaram, a pergunta foi: por que na Assembleia, essa pessoa era batista? Aí falou assim, por que na Assembleia, quando vocês estão falando, a pessoa está num culto, exemplo, igual ela falou, um exemplo, está num culto, aí a pessoa é batizada com fala em línguas, começa a falar, e não para, e continuando falando, e aí já acabou ali, e aí o pastor começa, né, e aí a pessoa continua ainda falando. Por que essa pessoa, tipo assim, ela falou assim, porque está na Bíblia que não pode, porque se não tiver um intérprete, né, uma pessoa para traduzir o que a pessoa está atrapalhando, tipo o culto, ela quis dizer assim, né, e não é certo, né, e por que na Assembleia acontece isso muito, né, eu não soube responder, eu fiquei assim, meu Deus, estou começando, não soube responder. Boa pergunta, e aí, quem sabe responder? O batismo, falar em línguas é para edificação própria, né? Também. Mas a gente tem um controle sobre isso, né? Também. Nós temos o controle, então... Eu não sabia que tinha um controle. Nós temos o controle. Se a pessoa não tiver o controle de falar em línguas, está endemoniado. Por isso que tem pastores que continua. Se a pessoa, na verdade, assim, o falar em línguas, na verdade, até o demônio ele fala. Até o diabo ele fala em línguas. Porém, o Espírito Santo ele não te toma e te deixa inconsciente. Você tem o controle, você fala assim, eu vou parar agora, você para. A pessoa que muitas das vezes faz isso, existem várias explicações para essa questão, né? Foi falado a questão da interpretação de línguas, é verdade. Aquele que fala em línguas, a Bíblia diz que tem que ter intérprete para que toda a igreja seja edificada. Porém, aquele que fala sozinho, ele está edificando a si mesmo. Ele está edificando a si mesmo, ele está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora, ele tem o controle, ele pode parar. Tá, mas qual seria a resposta que eu fiquei sem resposta? É que a igreja batista ela não crê no falar em línguas, né?
Ele falou que na verdade crê. Ela falou assim, ó, na verdade crê Só se for revelada. só se for revelada, que é o que está na Não, Bíblia. a igreja Aí ela revelada. falou assim, ele me mostra a Bíblia, onde que tá, que tem que. Eu fiquei assim, sem. Qual que é Nós vamos ter um versículo aqui no decorrer do tempo. Eu tenho um versículo que eu acho que é Atos 2, 49, alguma coisa assim que nós vamos ler ainda, que fala que o batismo se diz para os nossos dias, para os dias dos seus pais e para todos quantos crerem. Tá? Então, para todos quantos crerem, não é? Então não tem, depois nós vamos ver aqui. Mas, irmão, tem algumas explicações para isso. Uma, falta de ordem no culto também. Tá? Então, por exemplo, a Maria já ensinou aqui na igreja. Mas pode terminar. Não, pergunta, não tem tempo. Eu acho que encaixa uma coisa na outra, Isso. na verdade. É que ele estava falando agora sobre você ter consciência, né, de iniciar e parar, né? Isso. Em línguas, né? Existem muitas pessoas que acham que não tem consciência, que está, O que é demônio. está Então, tomando. isso que é demônio. Eu achei que a pessoa não tinha controle e. Que não tinha controle. Então, nesse caso, quando é assim, por exemplo, uma pessoa vai orar para você e a pessoa tem costume de orar em línguas, você pode então pedir para a pessoa não orar em línguas para você, não é? Pode, né? Não tem porquê. Porque eu vou orar pela vida. Deus fala aqui mesmo, né? Chegar e começar a falar em línguas para poder, não precisa. Eu não sei se está chegando a mensagem de Deus ali, de repente ele fala, mas não tem necessidade. Eu estou perguntando até por um pensamento pessoal, né? Porque, por exemplo, eu não gosto que orem em línguas para mim. Não, mas não vai ficar só em nada também. Coloque em posição de mão em mim e ore em Não muda línguas, nada. né? Agora, muitas vezes eu já neguei oração justamente com medo da pessoa vir orar em línguas para mim e eu realmente não aceito. Não, você falou, meu irmão, ora na minha língua, no meu idioma. Eu não estou entendendo nada que você está Não falando. seria uma falta de respeito, eu poderia pedir. Pode, claro que pode. Ah, tá. Irmão, porque assim, por exemplo, eu dou um desconto, eu acho que o marido vai concordar comigo. Se a pessoa foi batizada agora, hoje, por exemplo, então ela foi batizada, ela foi cheia, então ela ainda não sabia como controlar, ela vai se extravasar. Então vai demorar um pouco para ela se conter. Mas ela vai aprender a se controlar. Por exemplo, a minha esposa vai lembrar disso, isso lá em Rio Buquim ainda. Teve um culto lá que a gente estava, e eu ainda obreiro, hoje também obreiro, não deixei de ser, mas eu estava debaixo, ajudando os irmãos ali, um movimento ali, e o irmão falando em língua, e rodando, a ponto de bater nos meus na cadeira, e eu ajudando, cercando ele, e ele indo para os irmãos. Aí o que eu fiz? Eu virei ele para a parede e soltei. Ele deu uma testada na parede e parou. Por que ele não continua batendo na parede? Se ele não tem um controle. Fala. Meu irmão, eu vi uma vez um culto, né, um vídeo, e uma vez no culto aconteceu assim, uma irmã saiu falando em línguas, profetizando, só que tinha uma irmã que traduzia e repreendeu essa irmã. Porque ela estava falando em línguas, só que amaldiçoando a igreja. E ela estava falando, né, repreendendo a irmã. E o pastor, sem discernimento, repreendeu a irmã que estava Está traduzindo. que estava repreendendo a irmã. Estava interpretando. Interpretação. Aí a moça que estava comentando o vídeo, ela tem o dom de interpretação. E ela falou, olha que a falta de sabedoria do pastor. Ele repreendeu a irmã que estava interpretando, a irmã que estava amaldiçoando a igreja em línguas. E a igreja glorificando. Esse é o problema, é isso que eu não consigo Então, mas... Um monte de gente falando, e aí é tudo... Bom, mas ele já ensinou aqui. Pode ser uma maldição. Quando vocês veem alguém profetizando na igreja, para. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Porque ele não sabe o que a pessoa está falando. Como que ele vai julgar, por exemplo, principalmente a Maria, como que ele vai julgar a profecia? Segundo a Bíblia, ele não vai julgar quem é a pessoa. Ele vai julgar a profecia. Como que ele vai julgar a profecia se ele não está ouvindo? Ele não vai chegar e pôr a cabeça para o que está, né? Não vai. Então, quando tiver, o Paulo diz, quando tem 2 ou 3 falando em línguas, é necessário que tenha um que tenha o dom para estar traduzindo o que está sendo falado. Não é? Mas também não adianta ficar falando, e não vai resolver nada. E aí, eu me lembro também de uma outra vez, a gente estava no culto, eu estava dirigindo o culto e eu ia pegar nesse culto também, lá em Rio. E aí teve um mover de Deus gostoso ali, meu irmão. Tem um mover gostoso? Tem. Deixa acontecer, cara. Acabou o louvor, deixa acontecer um pouco, mas a palavra tem que ser pregada.
Irmão, nada pode tirar o tempo da palavra. Tá? E aí teve um movimento. Aí passou uns 5 minutinhos, tinha 2 irmãs ali paradinhas de rodinha que não paravam. Irmãs, amém, em nome de Jesus, amém. Senão ele fica até, acabou o culto ali só falando em línguas, ele fazendo barulho, atrapalhando o andamento da igreja. Então, ou seja, né, tudo é uma questão de ensinamento, uma questão de consciência. Né? Eu creio que a senhora não viu esse negócio acontecer aqui, da forma, o Orlando, a senhora que fez a pergunta. Eu acredito que a senhora não viu esse negócio, que a pessoa perguntou para a senhora, aqui na igreja. Né, Dona Maria está pregando e a pessoa falando em língua em inglês que não para, está atrapalhando o culto. Aqui não, mas na Assembleia do Brasil eu já vi muito. Só que o pastor, o que ele fazia? Igual você falou, ficava em silêncio, demorava, assim, viu que ninguém não tinha intérprete de nada, aí ele continuava, aí a pessoa não demorava Não, para parar. para a pessoa maneira. Teve um culto que eu estava com a minha esposa, tinha um professor para minha esposa e outro para mim. Eu querendo prestar atenção no dela e eu não conseguia ouvir a minha também. E a igreja me prestando um para o outro, ou seja, meu irmão, né, ou seja, uma coisa fora de ordem do culto. Nem a Bíblia diz, meu irmão, que o Espírito Santo, não é, ele sabe como agir na igreja. Né, mas cabe nós sermos moderados para entregar para você. Eu não preciso entregar para você na hora do culto, na hora do louvor. Eu posso entregar para você na hora que acabou o culto. Né, eu não preciso atrapalhar o andamento do culto para profetizar para vocês. Né, a gente não precisa, meu irmão. É o que eu falei. Quem recebe a mensagem, ele não é endemoniado. Não é que ele perde o controle e não sabe. Não é? A pessoa que recebe a mensagem, ele pode entregar depois do culto. Ele quer acabar o culto, chama a irmã Sandra. Vem aqui um pouquinho lá para falar com a senhora. O senhor mandou falar assim para a senhora. Não precisa falar em língua, não precisa falar em mistério, nada. Entende? Ou seja, basta se controlar. Né? Basta também, né, o pastor, enfim, de repente o pastor fala da igreja no movimento, né, acha que aqui chama atenção, tudo tem. Né, tudo vai no andamento de cada pastor, irmão. Né? Então não dá para, por exemplo, falar do ensinamento aqui uma questão geral, que alguns não ensinam mesmo, talvez nem tenha ensinamento também. É mesmo que cada igreja tem a sua liturgia, né? Cada também. pastor vai ter a sua forma de trabalhar. Por exemplo, tem igreja que não tem nem tempo de palavra. Olha, é a louvor, que começou a pular e gritar, e falar em mistério sem mistério. Enfim. Tá, mas a pessoa que é batizada no Espírito Santo, tá, por mais, eu me lembro uma vez do irmão também. O irmão mais velho, ele tocava violão na nossa igreja e ficava rodando esse pedal no aviãozinho. Lembra, Orson? E ele rodava ali quebrando tudo. Ele só não quebrava o violão dele, mas o resto ele quebrava tudo. Eu já vi um ponto na situação dele. Entende? Então, ou seja, meu irmão, imagina se o irmão, ele entra no ministério ali na cadeira da bateria e ele não tem um controle. Ele vai se matar ali dentro do meio daquela bateria ali. O outro vai ser destruindo, derrubando o teclado, acabando com tudo. Já aconteceu aqui na igreja, que nessa igreja aqui, debaixo da minha autoridade, uma vez o irmão, amigo Maurício, já foi embora, já foi deportado. Ele vinha aqui e tocava de roda. Na hora do culto, ele começava a tocar de roda, ele disse que era um som de Deus. E os irmãos às vezes cercavam ele para segurar ele. Eu falei, não cerca, solta ele. Se for Deus, Deus vai cuidar dele. Se não for Deus, ele vai estabancar no chão. Eu falei, deixa ele aí. E por muitas das vezes eu desci do altar, botei a mão e repreendi. Demônio. Então, ou seja, o demônio ele é bagunceiro. Agora, a questão, está ministrando uma palavra, a pessoa começa a falar em línguas, irmão, não é de Deus. Porque não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Deus ele jamais vai encher uma pessoa do espírito dele para atrapalhar a própria palavra dele. Então, a gente tem que entender que pode ser demônio, pode ser meninice, crente que ainda não aprendeu. Né? Então é um crente, como você me falou, deixou bem claro, começou agora, aprendeu agora, está iniciando, está aprendendo, pode ser também, entendeu? Mas cabe ao pastor ele ter o discernimento de espírito. O pastor tem que ter esse discernimento de espírito na hora para repreender. Esse também é um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Sem discernimento de espírito, a igreja ela vai correr à vontade e vai virar bagunça. Então o pastor tem que ter discernimento de espírito. Os irmãos, já que os que vêm aqui de sábado e domingo, né, mas vou falar no domingo, que é o culto que eu venho. Eu tenho a vez de estar ministrando aqui aos domingos, o Amarildo ou o presbítero Maurício falando em língua aqui baixinho, eles falando com o Senhor para a edificação deles, e não está atrapalhando a igreja, não está atrapalhando a pregação, você não está nem ouvindo eles falar. Entende? Então eu não preciso falar e fazer barulho e atrapalhar o culto. Eu conheci pessoas que entravam no curso falando em língua, recolhia o pé falando em língua, dormia e acordava, dormia e acordava falando em língua, era desse jeito.
Depois fala os nomes, mas você vai conhecer todos eles que eu estou falando. É tudo de lá de Rio. Irmão, já até perdi aqui. Nós lemos aqui, promover a verdadeira adoração. Nós lemos. A manifestação externa, com som, vento, fogo. Não, o primeiro vai ler agora, o primeiro e o segundo tópico. Já nem sei mais para quem que eu pedi. É isso, mano. Mano, ficou explicado? Ficou bem. Foi o cooperador Márcio. Até a Ana já está no mistério aí. Irmão Sandro, ficou respondido, né, Diogo? Irmão, se ficar alguma dúvida, eu não sei os irmãos que acho que é para alguma coisa, eu não deixei. Não, já explicou. Daí, Diogo? Irmão, surgiu alguma dúvida, ainda que não está diretamente não estou falando da aula, mas não é igual sem dúvida, não. Amém? Pode continuar então, cooperador, legal. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus da mesma forma. O apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. E tem que promover, né? Então o Lucas ele nos convida a olhar para um propósito mais profundo, a exaltação da grandeza de Deus. Os que ouviram os discípulos disseram atônitos. Os ouvimos a declarar as maravilhas de Deus. Irmão, as nossas mensagens elas têm que ser cristocêntricas. Tem que ter Cristo no centro. A nossa mensagem, irmão, nós podemos falar lá do Antigo Testamento, mas ela tem que terminar com Cristo no centro. Não adianta falar um monte de coisa, falar da minha vida, falar da minha esposa, falar do meu papagaio, dos meus gatinhos, de o que tem que ser pregado que é Cristo, ele não é pregado. Então nós temos que falar das maravilhas de Deus em nossa própria língua, que está aqui Atos 2:11. Então o culto pentecostal não é concentrado em performance. Tem os que toca de roda, que estava falando aí, isso é performance, tá? Então o culto pentecostal não é isso. Não é o culto pentecostal, não é você sair correndo, fazendo aviãozinho, dando piroleta, subindo na parede, igual tem alguns vídeos por aí, outros comendo grama, meu irmão. Pode ter tudo, mas menos Deus. Tá? Então, isso aí é performance. Então aí é outra coisa. Em manifestações descontroladas, que a Amanda estava falando. Não para de falar língua. O culto está correndo e a pessoa está e fica aí atrapalhando o culto. Ou seja, uma pessoa descontrolada. Ou ela é um novo convertido, ela está começando, ela não aprendeu ainda, não conseguiu se controlar, mas ela vai aprender. Então não dá para julgarmos todos os casos de uma só maneira. Então quando a pessoa ela é nova, ou seja, meu irmão, eu vou contar um segredinho aqui, tomara que o pastor não ficar bravo comigo, mas eu me soltei, eu digo que eu fui batendo no Espírito Santo, os irmãos tentando me segurar, eu lembro, os irmãos tentando me segurar, meu irmão, eu pulava, não queria falar não. Eu falei, não, hoje é meu dia, deixa os irmãos, lembra, irmão? Meu irmão, eu me soltei, aquele dia foi o meu dia, então, ou seja, aquele era o momento para isso. É um dia glorioso, né? Claro. Não saí derrubando ninguém, não saí quebrando ninguém. O irmão que veio me segurar, lembra que o pastor Leandro contou? O irmão que veio aqui, que veio me segurar, ele foi batizado no Espírito Santo também. Eu lembro do irmão Ridê, depois ele contando, que ele veio me segurar também, me ajudando, ele começou a pular junto comigo, em vez de me ajudar, ele começou a pular junto comigo, ou seja, irmão, com uma alegria contagiante. Então, ou seja, é gostoso. Aquele era o momento, foi o término do culto, os irmãos não são batizados daqui para frente, nós fomos, então era o momento para aquilo. Tá? Não era o momento que o culto estava acontecendo, a gente saía derrubando a cadeira, ia tocando todo mundo. Tá? Então tem um momento, aqui na frente, um momento, a hora do louvor, um momento de você buscar Deus, adorar, se solta nessa hora. Quem sabe nessa hora Jesus também te pega, meu irmão, vai ser uma glória. Aí quase você até derrubar a cadeira, tá? Aí está perdoado, aí está valendo. Mas quando acaba o culto, acaba aquele momento,
Amém, irmãos? Agora nós vamos aqui para a palavra, em nome de Jesus, vamos abrir a Bíblia, aí nós vamos para a Bíblia, tá bom? Mas no momento da gente se soltar, tem uns momentos, né, que dá para nós se extravasar, soltar sozinho, não precisa derrubar a parede, não precisa quebrar, não precisa quebrar nada. Mas dá para a gente se alegrar no Senhor, né, adorar a Deus. Né? E sem performance também, com as suas manifestações descontroladas. Mas em adoração dirigida pelo Espírito Santo, com a expressão máxima de gratidão e rendição ao Senhor. Né? Isso é um Pentecoste vivo para nós. Né? Nós adorarmos a Deus em rendição ao Senhor, em nome de Jesus. O 2, o poder para testemunhar. Irmão Marcos, vamos negar aí? O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver o mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. Então nós vemos que é um ato de Deus no tempo presente, preparando o seu povo para viver entre o já, que é a primeira vinda de Cristo, e o ainda não da segunda vinda. Como bem destaca Douglas Ross, que ele vai dizer para nós, o Pentecostes é o início dos últimos dias. E o seu propósito é empoderar uma igreja que testemunha em meio a uma tensão escatológica. Meus irmãos, está feia a coisa, não está? Acontecendo um monte de coisa por aí? Mas tudo isso é o final dos tempos. Então, quando alguém falar, nossa, que coisa, meu irmão, um momento oportuno de você falar das coisas de Deus. Um momento oportuno de você falar das maravilhas de Deus. Não é? A promessa do Espírito Santo foi dada para capacitar a igreja a permanecer no mundo como luz, ou melhor, como sal, luz e testemunha, até a volta gloriosa de Cristo. O Senhor Jesus foi claro: ficai até que do alto sejais revestido poder. Né? Essa foi o que o Senhor Jesus deixou. Lucas 2,49. 49. E novamente em Atos 1,8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra grega para testemunhar, meu irmão, olha que interessante, é mártires. Lembra o que aconteceu com Estevão? Que morreu apedrejado ali por ele testemunhar de Cristo? Isso é testemunhado. Então a palavra testemunha é mártir, né? Onde vem de martir, o termo que carregaram a noção de proclamar com vida mesmo até a morte, né? Ou até que seja que você morra pregando o Evangelho. Então isso é o nosso testemunharmos. E aí, irmãos, antes que eu me esqueço, Lucas 2,39, que eu falei para a senhora, foi a André, né? Do batismo para os dias de hoje. Lucas 2,39. Porque a promessa vos diz, aqui se você for ler o contexto, tá? Vai falar sobre as primeiras conversões, 37. E ouvindo eles isso, compungirem em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um do vosso, arrependei-vos, e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu acho que aqui, como a gente vai trabalhar semana que vem. E o verso 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Você é chamado por Deus? Então é para nós, meu irmão. Nós somos chamados por Deus, tá? Então eles receberam os dons do Espírito Santo, eles foram batizados, e aí Pedro diz que não somente para eles, né, mas ele alcança nós aqui também. O verso 39. Amém? De Atos, né? Atos. Atos 2, né? Atos 2, Atos capítulo 2. Vai falar sobre as primeiras conversões. O 37, o 38. É porque Lucas que escreveu Atos.
Quando você dá Lucas, não, porque Lucas que escreveu o livro de Atos, tá? Então é Atos do capítulo 12, verso 37 ao 38. O 38 é que vai falar sobre arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E aí ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, os vossos filhos, e a todos quanto estão longe, e tanto quanto Deus, o vosso Senhor, os chamar. Amém? O 3, há características do Pentecoste bíblico. Negatona, leia aí o negado. Tu mesmo, irmão. A irmã Marico lendo para nós, o primeiro aqui, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Amém? Então, a cruz de Cristo proveu a bênção para nós, pentecostal. João 20, 22, que nós conversamos aqui no início do culto. E havendo disso isso, soprou-lhe sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Ou seja, estavam sendo regenerados ali. E o Pentecoste bíblico é uma experiência concreta, específica na vida dos crentes. Em Atos 1,5, Jesus afirma categoricamente, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A palavra usada por Lucas para batizar é do verbo baptizo, que transmite a ideia de imersão completa, como nós ensinamos no batismo de água, mas também uma imersão completa, cheia do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Então essa linguagem é decisiva. O batismo no Espírito Santo é uma imersão espiritual dada por Cristo aos que já são salvos, com um revestimento sobrenatural, mas uma nova dimensão da vida de serviço também. Então, cerca de 120 discípulos, Atos 1,15, que receberam o batismo no Espírito Santo e já haviam sido regenerados. E Jesus havia declarado, vós já estáis limpos pela palavra, que vos tenho falado, João 15,3. E disse, os seus nomes estavam escritos no céu, Lucas 10, 20. E que aponta para a certeza da salvação. Mesmo assim, eles nos instruem a esperar, ficar até que do alto sejais revestidos de poder. E a conclusão é, claro, o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração. Tá? Então nós somos regenerados, irmãos. Então o batismo é para todos nós. Tá? Então para todos quanto o Senhor os chamaram. Todos nós fomos chamados por Deus. O 2, experiência definida e contínua. Irmã André, leu? Leu? Então é uma região legal? Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falar em outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se seguir, contudo, foi a falar em línguas
Não o senti uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Então, como eu citei no início, não é que o falar em línguas é o dom do Espírito. Não é mais segurar a língua, é o fruto do Espírito. E aí nós vemos aqui que o Espírito Santo produz muitos frutos, dons na vida do crente, poder para testemunhar, fervor na oração, sensibilidade à palavra, paixão pela missão e transformação moral. Tá? Então nós vemos que mais a evidência inicial, física e perceptível, segundo o padrão bíblico, foi e continua sendo falar em línguas. Né? Como citei aqui no início, muitas vezes para a gente saber se a pessoa foi batizada ou não, ou se ela só foi alegrada no Espírito, né? Se, como algum disse, se o irmão enrolou a língua, né? Se o irmão está falando em línguas. Né? Se ele começou a falar em línguas ali, ele não falar, começou a falar, né? Agora não adianta ele também querer decorar uma língua e falar que foi batizado, não, porque ele vai resolver nada também. Né? Vai ser ele e o pai depois. Né? Então nós vemos que, enfim, então essa não é uma doutrina construída por tradição, mas é extraída de padrões consistentes nas Escrituras. Atos 2:4, de 10:44, 46 e também 19:6. Um erro comum é tentar substituir essa evidência por emoções subjetivas. Né? Como nós vamos ter muitas pessoas emocionadas por aí. Né? Ah, irmão, eu senti de Deus te falar isso. É só emocionar, não sentiu nada. Né? Deus não falou nada, só ficou emocionada e foi e falou. E essas emoções, até de pessoas batizadas no Espírito Santo, às vezes ela se emociona e acha que é Deus falando com ela e vai acabar falando o que não deve também. Tá? Então temos que tomar cuidado em nome de Jesus. Essa não é uma doutrina construída por tradição, mas extraída por padrões consistentes nas Escrituras. Aí tomar cuidado com esse erro. Muitos confundem o batismo no Espírito Santo com um toque, uma emoção ou uma alegria passageira. Mas o Pentecoste não é um arrepio. É um revestimento com um propósito selado por um sinal audível. Ou seja, nós ouvimos. Né? Então a gente ouve, a gente escuta isso aí. O mesmo Espírito Santo que inaugurou o Pentecostes em Atos 2, continua a operar hoje também, com poderes, sinais, e batizando e enchendo e fazendo da igreja uma comunidade profética em nome de Jesus, adoradora e corajosa. O batismo no Espírito Santo é o selo que pertencemos a uma geração do fim, né, que fala as línguas do céu em terra em convulsão. Meu irmão, a terra está toda confusa aí, mas nós somos um povo que fala em línguas, e não é que vamos orar um som em breve. 3. As línguas do amor, irmão Carlos, lê para nós. A língua do amor, irmão, essa língua é a mais importante de todas. Melhor que ficar falando em línguas estranhas, ficar tripulando os outros aí, é falar a língua do amor. Vamos lá. As línguas e o amor. A evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ao corrigir a igreja pentecostal carismática, que falava em línguas, profetizava, operava, né, maravilhas ali, a sua exortação foi clara: sem amor, até os dons mais extraordinários perdem o valor espiritual. Então, meu irmão, se há algo que nós temos que ter, é o amor. E o amor, a Bíblia cita para nós em Gálatas capítulo 5, que ele é o quê? Os irmãos lembram?
o amor. Gálatas capítulo 5. Vou colocar Gálatas para você aqui. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmão, como nós podemos ser batizados, cheios do Espírito Santo, e nós não temos o fruto? Então esse fruto tem que estar no meio de nós. Nós não podemos perder esse fruto. O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, nós temos os dons mais extraordinários, mas se faltar o amor, então, meu irmão, tudo é em vão. Então isso está em 1 Coríntios capítulo 13, 1 a 3. Mas note, ele não nega os dons, e nem os despreza também. Tá? Então não vamos desprezar o dom. Ele mostra para nós que é necessário nós termos uma igreja carismática, uma igreja cheia de amor. Não é possível onde há o Espírito Santo e não tem amor. É meio contraditório. Nossa igreja é cheia do Espírito Santo, isso é uma coisa maravilhosa, mas não tem o amor. Então é meio que contradiz a palavra do Senhor. E aí, para nós concluirmos, então, como nós vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Amém? Então, nós vemos que o nosso Senhor, irmãos, sem cruz, sem Pentecostes, sem cruz, sem batismo, sem a cruz de Cristo, sem salvação, sem regeneração para nós. Amém? Então, lembre que Pentecostes é bênção, bom falar em língua, nós queremos dons de cura, nós queremos dar um monte de dons do Senhor. Mas lembre da cruz de Cristo também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Dito isso, eu agradeço mais uma vez por essa imensa oportunidade aqui em nome de Jesus, presbítero, meu querido. Glória a Deus, amém, irmãos? Compreendido? O que fazer se alguém se levantar e falar em línguas no meio da pregação, irmãos? O que devemos fazer? Você não sabe o que ela fala. Uma certa feita, eu ainda era cooperador, eu fui assistenciar o nosso pastor da época aqui da igreja. Nós fomos num congresso de jovens em um outro estado. E chegando lá nesta igreja, chegou uma pessoa de uma outra igreja também que foi para esse congresso, e do começo do culto ao final do culto ele falou em línguas o tempo todo. A minha pergunta para ele foi: o Espírito que habita em vós é o mesmo que habita em mim? Irmãos, não existe profecia maior do que a palavra de Deus, irmãos. Isso aí é meninice ou a pessoa que quer se aparecer muito, que sabe falar em línguas. Então a gente tem que, o pastor ele tem que ter o discernimento de espírito nesse momento, irmãos, ele tem que intervir nessa situação. Não tem como. Por isso a importância de toda pessoa, cada um, não é só o pastor da igreja, não é só os obreiros, não, irmãos. Até mesmo você que é membro de uma igreja, você pode pedir a Deus, me dá um discernimento de espírito. Quando Deus te dá o discernimento de espírito, quando você bater o olho, você saberá se é Deus, você saberá se é o diabo, ou se você vai saber se é da carne da pessoa. Porque Deus ele revela através do discernimento de espírito. Então é muito importante, a igreja ela precisa ser ensinada. E eu louvo a Deus que essa igreja aqui de Itacaoca, ela é uma igreja ensinada. Como eu falei, houve uma vez, uma certa pessoa veio na nossa igreja, de um outro estado, e ela chegou, ela pegou um irmão ali atrás e começou a profetizar, a igreja se calou. Por quê? Eu ensinei, tem que se calar para ouvir a profecia. Nós temos que julgar a profecia, não o profeta. A Bíblia não nos permite julgar o profeta, mas a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. E como julgaremos a profecia se nós não estamos ouvindo? Então a igreja tem que se calar. Nós temos um domínio próprio, nós temos um domínio sobre a nossa vida. O Espírito de Deus, ele jamais toma a tua consciência. Lembra disso. Se uma pessoa, irmãos, pulou, gritou, fez algazarra na igreja, falou assim: nossa, eu não me lembro de nada do que eu fiz, mas você está demoniado. Demônio também. Demônio, porque o Espírito Santo ele não toma a tua consciência. Sim. Uma coisa que eu aprendi também, que toda profecia que for profetizada, ela tem que ter respaldo bíblico. Tem que ter respaldo bíblico. Não se contradiz. Aprende uma coisa: toda profecia ela tem que se encaixar em 1 Coríntios, capítulo de número. Eu já ensinei aqui uma vez também, eu já mostrei esse versículo na outra vez na igreja.
Cadê? Deixa eu só achar um versículo aqui. A profecia, meus amados irmãos, ela tem finalidade. Ela não pode ser falada de qualquer forma. Ela não é de qualquer jeito. E as pessoas, igual ele falou, confundidos com a emoção, né? Uhum. A pessoa falou, Deus falou comigo, tá ali, só que é emoção, né? Uhum. Por isso que as pessoas falam assim, tem que pedir confirmação, se realmente é Deus, sim, né? Pra não, no caso, nesse sentido. É assim, eu já vi muitas pessoas para mim, né? E falam assim, olha, presbítero, eu sinto que eu preciso te falar algo que eu acredito que é de Deus. Eu falo assim, então fala, meu. Pode falar. Meu irmão, aí tem que se encaixar aquilo que eu estou falando para você. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. E aqui, principalmente, olha só que interessante. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Que aí, até o 4 também, vai encaixar no que foi falado aqui na aula do presbítero Lucimar. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 1 diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A profecia, ela tem 3 finalidades. Um dia alguém se levantar para você, Deus mandou te falar algo, ela tem que se encaixar aqui. Ela tem que ser para te exortar, para te edificar ou para te consolar. Quando a pessoa está profetizando a tua vida, você não precisa falar nada, o teu coração ele vai testificar que é de Deus. Ainda que a pessoa está te exortando. Qual que é as 3 para me escrever aqui? Está escrito aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Não, você resumiu aí, é consolação. Está escrito aí, está escrito aí. Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 3. Mas o que profetiza... Achou aí, mano? Eu achei, só que você falou 3... Assim, edificação, exaltação e consolação. Está escrito aí, não está? Edificação. É isso aí. A profecia, ela tem que ter essas 3 finalidades. Ainda que seja uma exortação, ainda que se exorte, Deus levante uma pessoa para exortar, a pessoa, ela vai testificar no coração dela: meu Deus, só eu sabia do meu erro. Então Deus, ele está me exortando. Deus está mandando eu me arrumar. Eu preciso me arrumar. Quando Deus levanta o profeta Isaías, manda ele lá na casa do rei Ezequias, fala assim: arruma a tua casa, porque eu vou te levar. Ele olha, ele chora ali, vai diante de Deus, ora ao Senhor, Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Porque ele orou ao Senhor, Deus ouviu a oração dele. Mas a profecia foi verdadeira e ele entendeu que era uma realidade, que era Deus. Se ele não entendesse que era de Deus, ele não teria orado. Mas porque ele entendeu que era Deus, confrontou o coração dele, isso mesmo exortando, ele se entendeu que era Deus e orou a Deus. Sim, Marcelo? É normal quando uma pessoa profetiza para outra pessoa, que ela aconteça dela esquecer o que falou, tipo assim, olha, eu não sei o que eu te falei, desculpa, eu não lembro. Acontece. São muitas coisas. A pessoa, às vezes, no momento Deus toma ela ali em profecia, ela vai te falar e depois ela pode esquecer. Porque uma vez até chegaram a citar a respeito de que muitas vezes, principalmente quando é exortação, às vezes a pessoa foi usada apenas pelo Espírito Santo para falar, mas para que ela não fique envergonhando aquela pessoa, ela até esquece. Não, não tem a questão de por causa de envergonhar. A questão não é essa. A questão é que são muitas coisas. Por exemplo, irmãos, eu já profetizei. Se você perguntar, por exemplo, olha só. O cooperador Márcio pregou no último culto, você pregou no culto dos jovens aqui, não foi? Você se lembra o que você pregou antes do culto dos jovens? Aí nem se lembra. Ninguém se lembra. Você entende? Por quê? Porque no momento que você está estudando, é uma revelação de Deus para aquele momento. E se Deus levantou uma pessoa professora naquele momento, é para aquele momento.
Se você recebeu como uma palavra de consolação, de edificação ou de exortação, você tem que lembrar. Agora, a pessoa que Deus usou, ele não precisa E se quando lembrar. você não lembra assim de tudo, lembra só um pouco? Sim, também pode acontecer. Não, tipo, A pessoa que está profetizando. Não, a pessoa que... A pessoa que recebeu? Isso. Então você não recebeu a profecia por completo. Porque a pessoa que recebe a profecia, ela tem que lembrar por completo. Ela nunca mais esquece. Ela tem que se lembrar daquilo que Deus está falando com ela. Porque Mas quando a é muita coisa. E não esquece. Eu recebi Eu acredito assim. Né, mano? A cadeia falhou, né? Não, eu sou sincero. Quando é muito... Se for de repente uma exortação, Deus ele vai dar o fator principal. O que você está errando? E aí eu vou lembrar. Você tem que lembrar do fator principal. Ainda que ela fala trocentas coisas, você tem que lembrar do fator principal. Tá, porque eu peguei isso porque... Deus está mandando você, por exemplo, Ezequias, arruma sua casa porque você vai morrer. Então ele se lembrou. Ele falou assim, eu vou diante de Deus. Ele chorou diante de Deus. Deus falou assim, Isaías mal saiu. Ele falou assim, volta lá. Eu ouvi a oração do meu servo. Você veio para essa 15 anos. Eu não sei se é pior morrer na hora, ou você saber que daqui 15 anos ele vai morrer. Né? Não sei qual dos dois é pior. Né? Fica uma ansiedade, né? É bom que gasta tudo de Aí tem também tem dois tipos também de profecia do cara. Seria uma de revelação e outra de esclarecimento. Não, na verdade, a profecia é a profecia, né? Profecia é profecia. A pessoa, Deus dá o dom de revelação, ele vai revelar aquilo que está em oculto. Porque aí eu me pego naquela parte de Davi, quando ele peca, quando ele adultera, né? Sim. Chega um profeta. Deus revelou o profeta, através do profeta Natan, revelou o pecado dele. Foi através do esclarecimento. Né? É uma revelação, na verdade, né? Revelou o pecado dele que estava em oculto. Ele achou que só ele estava sabendo. Então, mas aí foi esclarecido através de vamos dizer assim, uma história. História, a palavra certa que vai ser, foi revelado. Revelado. Foi revelado que estava em oculto. Nessa parte, Uhum. na época, eu vi esses dois tipos, né? Existem esses dois tipos, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento ela era mais aplicada, já no Novo Testamento já não. Porque a profecia, na verdade, que eu falei para você, a profecia tem que se encaixar dentro dessas três questões aqui de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ou ela exorta, ou ela consola, ou ela edifica. Se não, fora disso aqui, se ela, por exemplo, alguém profetizou para você, olha, Deus manda te falar que está acontecendo isso e aquilo, você fala assim, poxa, não está acontecendo? Gerou dúvida, não gerou? Esquece, logo joga fora, não é de Deus. Ou é do diabo, ou é do homem. A profecia, ela tem três fontes, Deus, diabo e o homem. Ela tem três finalidades, consolar, exortar e edificar. Fora disso aí, meu irmão. Tá? Não tem como a gente receber uma profecia que gera dúvida. Tá? As fontes dela é Deus, diabo e o homem. Porque aí é onde o presbítero ele deixou bem claro. A profetização através do quê? Das emoções. Eu não dormi muito essa noite e sonhei, né, que você tinha feito isso, feito aquilo. A pessoa está emotiva. Então nós temos que tomar cuidado, né, com profecias. Porém, a gente jamais deve desprezar o profeta. Por mais que ele venha falar coisas ignorantes, coisas erradas, a Bíblia diz o quê? Julgue a profecia. Julgue a profecia e receba se você entender que é de Deus. Mas jamais julgue o profeta. Aí é onde entra a questão do amor. Diga, Marcos. Uma forma também assim assim, a gente fala profecia, né? Algo que vem de Deus. De uma época que eu, minha esposa, meus filhos recebiam muito profecia. Acho que eu até comentei com o pastor. Sim, você falou. Em vez de edificar, confundia, porque cada final de culto era uma profecia diferente. Aí eu orei dessa forma. Deus, se for de ti, que nem chegue a mim. Me importou, cessou. Exatamente. Porque assim, às vezes a gente resolve esse problema orando, né? Sim, com certeza. Deus, né? Com certeza. E assim, veio muito poucos profecias assim, mais profecias assim sérias, né? E às vezes poderia vir uma profecia de Deus no meio, só que era muita profecia diferente. Não, aí não edificava, ao invés de edificar, confundia. Trazia problema, né? Exatamente. Então, isso é um perigo. Profecias que trazem dúvidas, tome cuidado, não é de Deus. Às vezes uma profecia pode vir um sonho também. Pode, Deus pode revelar através do sonho. Uma semana antes do acontecido, eu sonhei com meu filho, né, inclusive com uma pessoa cristã trazendo ele, contando para mim que ele tinha sido assaltado, roubaram o celular dele, mas não levaram mais nada, né? E aí, uma semana depois, no Rio de Janeiro, ele foi assaltado.
com mais um grupo de 8 rapazes que estavam fazendo um show, né? Que trabalham no show. Porém, eu acredito que Deus, quando Ele revela, é porque já está entrando com a solução. Eu creio que quando Deus revela, Ele está entrando com a solução. Ou Deus, Ele te revelou para você entrar com a oração e você não orou. Não, então, mas aí eu orei. Aí eu contei para ele o sonho, aí eu orei, sempre oro, né? Eu orei mais, né? Fiz até um jejum. Mas assim, sabe o que eu ouvi de Deus? Que tem coisa que Ele precisa passar? Então, mas aí fica meio sem lógica. Deus, Ele te dá um sonho de revelação daquilo que vai acontecer e Ele permitir acontecer. Pode ter sido coincidência, então. Pode ter sido coincidência, porém, mas aconteceu, né? Pode ser que Deus, Ele queria algo mais profundo. Talvez você ali intervir, não vai, toma cuidado, vai acontecer. Ou talvez, tipo assim, ela sonhou, falou para a pessoa não fazer tal ato, E ela poderia fez. acontecer, ela foi Exatamente. Por teimosia acabou fazendo, A né? pessoa tomar cuidado e a pessoa não tomou. Exatamente. E isso é verdade, não tomar. Deus, Ele revela em sonhos, porém, nós não podemos esquecer de uma coisa. A questão do sonho, nós temos que tomar muito cuidado, e Eclesiastes, ele fala sobre a questão do sonho, irmão. Eu não posso deixar em dúvida, não. E a questão também é que no dia do ocorrido, eu estava passando mal. Ele me contou no dia seguinte, Sim. um dia antes eu estava passando Ó, Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Se vocês quiserem abrir, se vocês não quiserem, eu leio aqui para vocês. Porque tem muita gente, irmãos, mas eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, eu sonhei. Qual é a revelação do meu sonho? Muitas pessoas me procuram fazer. Qual é a revelação do meu sonho? Eu falei Eclesiastes 5, 3. A revelação do seu sonho está aqui em Eclesiastes 5, 3. Quem encontrar, leia aí para nós, rapidinho. Já vamos acabar. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, da multidão das palavras. Porque das muitas ocupações, vem o quê? Vem o sonho. Você está o tempo todo pensando a mesma coisa, você sonha. Isso também. Você sonha. Você passa o dia todo, irmãos, pensando no chigotô, o serviço amanhã, aí você já sonha até com o serviço. Nossa, já pode estar cansado. Já pode estar cansado, já trabalhou a noite toda, né? No sonho, né? Essa informação aqui é boa. Leia, presidente. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelo terá. Aí. Quanto mais você falar, mais tolice dirá. Aí, tá vendo? Entendeu? Então, a questão do sonho, irmãos, não significa que todo sonho é uma revelação de Deus. Às vezes nós pensamos tanto em determinadas coisas que nós acabamos sonhando. Nós estamos preocupados com tantas coisas que nós acabamos sonhando com aquilo. Aí nós achamos que é uma revelação de Deus, mas não é. É a cabeça que está tão focada naquela situação que você acaba tendo pesadelo, tendo sonho. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E às vezes você não está pensando com nada. Por exemplo, esses dias eu tive um sonho com o nosso pastor presidente. Só que o que eu fiz? Eu não liguei para ele para falar o meu sonho que eu tive com ele. Eu estou orando a Deus para ver se realmente é algo da parte de Deus, mas eu não estava pensando nada com ele. Né? Não tinha nem pensado nada acerca do nosso pastor presidente, mas eu tive um sonho com ele. Eu também tive um sonho com uma amiga que eu contei para ela e ela tinha falado sobre aquele assunto de manhã com a filha dela, lá no Brasil. Sim, então, acontece, né, Deus revelar, acontece de ser muita ocupação, tá? Porém, Joel, no capítulo 2, versículo 28, fala que nos finais dos tempos os velhos terão sonhos. Isso. Mas eu sonhei tanto com a porta cansada toda. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até aqui está tudo bem? Aí deu ruim. Agora, na próxima aula, irmãos, olha, eu queria muito que você viesse. Você está com a Bíblia aí? Abre rapidinho. Você leu em Atos 2, versículo 38. Atos 2, 38. É só uma palhinha da próxima aula para você ver como você deve vir para você aprender. Só passar em Atos 2, 38. 2, 38. 32, 38. Olha o que Pedro diz. respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Vocês escutaram? Vocês entenderam? Ser batizado em quê? Para ser perdoado os pecados tem que ser batizado em quê? Lê de novo aí, presbítero. Presta atenção. Presta atenção. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para que os seus pecados sejam perdoados. Amém? Nós temos que ser batizados em nome de quem? E por que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque existem igrejas que batizam as pessoas somente em nome de Jesus. Tem várias igrejas. Eu vou tentar trazer na segunda aula agora o nome dessas igrejas. Várias igrejas batizam as pessoas em nome só de Jesus. Em nome de Jesus. Batizam. E aí? Eles usam esse versículo. O que vocês acham, irmão? Vai estar errado. Ficaram com dúvida? Vai tem mais, né? Semana que vem você vai saber se está errado ou não. Amém? Vamos escolher a oferta? A cooperadora para nós, por favor.